ver. Abram a Bíblia, por favor, em Êxodo 12. Êxodo 12. Todo mundo abre, por favor, a Bíblia, porque a gente vai passar a maior parte desse tempo lendo o texto, entrando nos detalhes desse texto. Quando vocês estão abrindo, deixa eu me apresentar para vocês. Espera aí. Bom, eu sou o Cauê, estou aqui na igreja desde meus 11 anos. O que mais? Estudei no Sartre. Não sei se alguém aqui estuda no Sartre. Aí, ó, a galera do Sartre. Muito bom. Estou casado há 6 meses. Olha só o que Deus faz na vida da gente. Benção aí, ó. A galera que quer casar, muito bom. Queiram casar, é ótimo. Que mais? Não sei. Não sou Bahia nem Vitória, sou Palmeiras. Meu pai é de Paulista. Desculpa aí, foi mal. Tem corintiano na galera, é isso aí. Aí, ó. Isso é de boa. Tem alguns palmeirenses também. Vamos lá, Quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Todo mundo abriu o texto? Alguém? Êxodo 12, versículo 1. Todo mundo conseguiu abrir o texto? Vamos lá. A gente vai fazer uma leitura corrida do texto. Vou explicar para vocês o que é a Páscoa, o que a Páscoa tem a ver com Jesus e como isso interfere na nossa vida, como isso muda nossa forma de viver. E por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque eu sou um irmão de vocês, que já passou pela fase de vocês, e queria ter entendido o que eu vou explicar hoje na fase de vocês. E isso teria mudado a minha vida já na fase de vocês. Eu fui entender muito depois, perdi tempo. Então, me deem a atenção de vocês, escutem o que eu estou falando, porque é algo valioso. Vamos lá. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada a cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois, pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada do fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, sapatos nos pés e o cajado na mão. E comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens quanto os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante. E não haverá praga entre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este será um memorial. Vos celebrarei como uma festa ao Senhor e como um estatuto perpétuo para todas as vossas gerações. Essa é a palavra do Senhor. Galera, essa é a primeira Páscoa. Desculpa a menina da câmera aí, eu vou ficar andando para um lado e para o outro. Enfim. Essa é a primeira Páscoa, tá? A Páscoa judaica. Vamos entender um pouco do contexto do livro de Êxodo, tá? Alguém já leu o Êxodo aqui? Êxodo inteiro? Beleza. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Antes de Êxodo tem o quê? Gênesis, beleza. Então, em Gênesis, a gente tem a história da família de Abraão. A gente tem a história da família de Abraão. E como é que acaba essa história em Gênesis, no último capítulo de Gênesis?
Como que acaba essa história? Alguém sabe? Alguém lembra? Ninguém lembra? Acaba com essa família se mudando para o Egito. Acontece uma grande fome, a família se muda para o Egito, é onde José estava. José é bisneto de Abraão, então a galera se muda para o Egito pela fome. E aí Êxodo começa a galera no Egito. E o que o livro de Êxodo vai contar para a gente é como Deus resgata o povo dele do Egito. Isso já era uma promessa que ele fez para Abraão em Gênesis 15. Então, a família vai se multiplicar, vocês vão para terras estranhas que não é a terra de vocês, e vocês vão ser resgatados. Tá? Então esse é o objetivo de Êxodo, beleza? E Êxodo, no caso, é a imigração, né? O povo fugindo, é essa fuga. Não só fugir do Egito, Deus convida o povo para uma aliança e promete uma terra. Isso é muito importante. Levanta Moisés como líder do povo, um personagem, né? Uma personagem, Tarsis não está aqui para me corrigir, mas uma personagem muito importante do livro de Êxodo. E aí a gente chega nas 10 pragas do Egito. Então existe Moisés e existe o faraó da época que está contra essa fuga do povo de Israel do Egito. Alguém sabe as 10 pragas de Có aí? Eu também não sei não, tá? Então, fiquem de boa. Vocês pelo menos sabem o que são as 10 pragas, né? Aconteceu então, né, nesse contexto, Faraó não quer deixar o povo sair e Deus traz punição para aquele povo, que são as 10 pragas do Egito. Uma praga, acontece alguma coisa, acontece alguma punição, e a gente chega na 10ª praga, beleza? A 10ª praga do Egito é quando Deus fala assim, ó, eu vou matar os filhos mais velhos de cada família. Os filhos mais velhos de cada família, hoje, nessa noite, vão morrer por causa do pecado de vocês. E qual era o pecado do Egito? Essa é uma boa pergunta. Qual era o pecado principal do Egito? Alguém se habilita? Luiz, se habilita? Alguém aí da Dolas 3, que eu dei aula ano passado, se habilita? A gente não falou sobre Êxodo, então tudo bem. Idolatria, perfeito. Qual é o seu nome? Isabel, me fez feliz agora. Idolatria. O pecado do Egito era idolatria. Então o Egito tinha vários deuses, inúmeros deuses. Em cada praga, Deus não só traz punição, mas Deus mostra a soberania dele. Deus fala assim, em cada praga, esse ídolo que você está adorando aí, vale nada, eu que mando. Esse cara não manda em nada. Esse ídolo que você adora é só uma imagem, eu mando em tudo. Deus mostra a soberania dele. Em cada praga. Na última, ele ataca os filhos. Quem que era o protetor dos filhos do Egito? Justamente o faraó. Então a última praga é um ataque direto ao faraó, que estava impedindo a saída da galera. A galera queria ir embora, o faraó não deixava. Deus na última praga fala assim, agora eu vou te atacar diretamente. Então ele enfraquece a imagem do faraó. E não só isso, o faraó também ia perder o filho dele. Né? O filho dele, o herdeiro, o próximo faraó ia ser morto. Então a gente está nesse contexto. E chega o capítulo 12. O capítulo 12 é a noite, as noites antecedentes desse dia. Aquela noite, Deus viria, mataria os filhos mais velhos, e a gente acabou de ler o texto da instituição da Páscoa. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui, meu slide travou. Beleza. E é importante você entender o seguinte, esse texto ele não foi escrito para a gente, necessariamente. Né? Hoje a gente sabe, e como igreja, entende que esse texto é a palavra de Deus, mas foi escrito para um povo, o povo de Israel. Aqui é Moisés escrevendo para o povo dele. E qual a função desse texto que a gente acabou de ler? Ele é uma festa, um memorial. Então a intenção era que o povo lesse isso, percebesse os detalhes do que eles precisavam fazer no ritual da Páscoa e fazer todo ano, certo? Todo ano eles repetiam essa festa, um ritual para se fazer e lembrar de quando eles fugiram do Egito. Deus libertou eles do Egito. E é interessante que no final desse texto que a gente leu, a gente percebeu aqui que o Moisés fala assim, é um mandamento perpétuo, não é um mandamento, né, mas uma ordem perpétua, que vocês vão fazer de geração em geração. E a gente está chegando na época da Páscoa agora, mas a gente não vai ter um cordeiro assado aqui, nem pães sem fermento, nem as ervas amargas. Por quê? Alguém sabe por quê? Fala mais alto, por favor. Desculpa, eu não ouvi. Exatamente.
Deus morreu por nós. Essa é a resposta exata. A Páscoa, a igreja entende que a Páscoa, e a Bíblia nos mostra isso, a Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus. Então, se Jesus morreu por nós e fez o sacrifício completo, não faz mais sentido a gente agora sacrificar um cordeiro para a nossa salvação. E nos lembrar disso. Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu e nos salvou. Nele se cumpriu a Páscoa, certo? Tudo isso que a gente está lendo aqui aponta para Jesus, e em Jesus tudo foi cumprido. Beleza? Então vamos ler novamente, por isso que eu ia pedir para vocês não fecharem a Bíblia. E agora a gente vai versículo a versículo, para entender um pouco mais com detalhe cada um. Prometo ser bem breve. Se puder me dar o timer aqui, senão eu vou ficar falando a noite toda. Valeu. Bora lá. Vamos ler de novo. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então a gente percebe aqui que é o Senhor falando diretamente. Tá? O Senhor falou na terra do Egito. Não tinha alguém pedindo para que o Senhor falasse, não estava ninguém orando pedindo resposta ao Senhor. O Senhor falou. Então o texto que a gente vai ler aqui, que a gente já leu, demonstra a autoridade e a importância dele. O Senhor, Criador dos céus e da terra, falou. E falou aonde? Na terra do Egito. O Egito representava sofrimento para aquele povo. Aquele povo estava sendo escravizado no Egito. Então, Deus falou. E aí, vamos continuar. Versículo 2. Este mês será para vós o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Tamanha a importância da Páscoa que mudou o calendário deles. Então, a primeira coisa que eles deveriam fazer é celebrar a Páscoa, dando uma nova identidade, uma nova vida, o que se assemelha com a gente. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, ganhamos uma nova vida, uma nova identidade. Versículo 3. Dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Então percebam, existe toda a comunidade, então é uma festa que a gente vai fazer em comunidade, por isso que a gente está aqui em comunidade. Então a vida do Evangelho é para ser vivida em comunidade, mas há também um aspecto pessoal. Cada um tomará para si o cordeiro. Então não adianta você simplesmente viver em comunidade se você não tomar para si o cordeiro. A aliança com Deus é uma aliança pessoal e individual. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Eu até vou na igreja às vezes, mas eu não tenho uma aliança com Deus. Sinto lhe dizer, você não faz parte do povo de Deus. Se você não tem uma aliança pessoal com Ele. E Ele quer ter uma aliança pessoal com você. Afinal, Ele morreu por você. Vamos continuar. Versículo 4. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de pessoas, calculareis o cordeiro conforme a porção adequada de cada um. De novo, um aspecto comunitário. Se sua família for pequena, come com o vizinho, uma comunidade. Mas cada um calcule a porção para si, o aspecto pessoal, individual da aliança com Deus. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E aí aqui já aponta para Jesus diretamente. Por que um animal sem defeito? Jesus, sem pecado, é o único que pode representar esse cordeiro. Esse cordeiro, na verdade, é o contrário, né? Esse cordeiro representava Jesus. Então deveria ser um cordeiro sem defeitos. E aí cabrito, aqui, cabrito ou carneiro, na verdade? É cabrito. Tem umas versões que falam carneiro. Por que aqui um cordeiro ou um cabrito? Representando que o evangelho é para todo mundo. Então não é porque você vai vir de uma família com menos recursos financeiros que o evangelho não é para você. O cabrito era um animal mais barato. O evangelho é para todo mundo. Vamos lá. Versículo 6. Guardareis até o 14º dia deste mês, então reunida toda a comunidade de Israel o matará ao entardecer. De novo, aspecto comunitário da comunidade de Israel, mas aqui uma referência muito clara também à morte de Jesus, ao entardecer. Alguém sabe quando Jesus morreu na cruz? Ao entardecer. Ao entardecer, na época da Páscoa, Jesus foi crucificado. Então, na época de Moisés, Deus já estava revelando que o seu filho viria por nós e morreria ao entardecer por nós. Depois, pegarão um pouco do sangue e colocarão nas batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. Então, na casa que a galera fosse jantar, esse jantar especial da Páscoa, deveria pegar o sangue do cordeiro e passar pela porta. Um sinal de fé e obediência público. Então, a aliança com Deus é importante que seja pública, que as pessoas vejam em você, ali é um filho de Deus.
Tá? Vamos lá. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. E aqui vamos parar um pouquinho e conversar sobre esse versículo específico, sobre os símbolos que há aqui. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Assada no fogo, na palavra de Deus, fogo representa purificação. Sempre quando a gente vai ver fogo, é purificação. Então, o cordeiro deveria ser purificado. De novo, apontando para Jesus, o único puro e sem pecado. O único homem puro e sem pecado. Mas por que pães sem fermento? É uma pergunta para vocês, não é retórica não. Por que pães sem fermento? Alguém sabe? Por que pães sem fermento? A mãe de vocês já fez pão em casa? Já aconteceu? O que elas fazem? Elas botam fermento, certo? Para o pão crescer. Até aí tudo bem. Mas para o pão crescer demanda tempo. Para esse pão crescer, você precisa ir lá. Minha sogra faz pães muito bons, né? Então já vi isso algumas vezes. Você vai lá, bota o fermento, faz a dobra, deixa o pão crescer de novo, faz a dobra de novo, até o pão ir crescendo. Para ter um pão com fermento, precisa de tempo. Isso não era algo que eles tinham. Eles estavam com pressa, eles queriam fugir. Lembre-se disso. Eles estavam sendo oprimidos pelo faraó, que não queria deixar eles ir embora. Eles estavam com pressa. Então, pães sem fermento, para toda vez, todo ano, que aquele povo fosse comemorar a Páscoa, lembrasse, caramba, a gente precisava de pressa para sair daquele lugar. E por que ervas amargas? Ervas amargas representavam o sofrimento que eles sofreram naquele lugar. Então, de novo, toda vez que eles fossem comemorar a Páscoa, eles iam lembrar do gosto amargo do sofrimento, da escravidão daquele tempo. Beleza? Guardem isso, porque a gente vai voltar nesses elementos daqui a pouco. Versículo 9. Não comereis cru nem cozido em água, mas assada no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. De novo, a repetição, mostrando a importância dos detalhes que Deus estava falando. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E aqui Deus está mostrando para a gente a completude, assim, o sacrifício que vocês estão fazendo é um todo. Nada deve ser jogado fora, ele é completo, nada sai disso. Vocês estão sendo libertos completamente. E foi assim o sacrifício de Jesus por nós. 11. E vos comereis assim, com vossos cintos na cintura, sapatos nos pés e cajado na mão. De novo, a galera estava com pressa. Vocês vão ter que comer, lembrando que vocês vão fugir. Vocês vão comer essa refeição, sabendo que nessa noite Deus vai vir, vai matar os filhos dos egípcios e vocês vão fugir. Pressa. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens como os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E aqui é o que eu falei. As pragas não eram simplesmente uma punição para a idolatria do povo egípcio. Era também Deus destronando os ídolos do coração. Deus estava destronando os ídolos do coração deles, mostrando, eu sou o Senhor. Eu estou trazendo juízo também sobre os seus deuses, entre aspas. Mas o sangue servirá de sinal na casa em que estiverdes. Se ouvir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Esse passar adiante é justamente o significado da Páscoa. Deus ia passar, trazer morte para os egípcios, mas quando ele visse o sangue na porta da casa da galera, ele ia passar adiante. Isso é a Páscoa, o passar adiante. Versículo 14. Esse dia será um memorial, vos celebrarei como uma festa ao Senhor e como um estatuto perpétuo. Por que a galera precisava de um memorial? Por que aquele povo precisava de um memorial? Se você continuar lendo, você vai ver que a galera no deserto, indo para a terra prometida, começa a sentir saudades do Egito, como se viver escravo fosse melhor que viver livre. Faz algum sentido isso? Não faz sentido, porque o povo se esquecia de como era ruim aquele sofrimento, o povo se esquecia do amor de Deus para com eles. Não sei se vocês percebem a semelhança disso com a gente. Muitas vezes eu me esqueço do amor de Deus por mim. Muitas vezes eu vivo como alguém que acredita no milagre da cruz, acredita no Evangelho, mas em ações não parece que eu acredito.
Eu acredito no meu entendimento, eu falo que eu acredito, mas quando eu vou agir e viver o meu dia, parece que eu vivo sem entender que aquilo é verdade. Beleza? Vamos lá. E aí eu estava pensando em uma ilustração para hoje, né? Mateus sempre traz boas ilustrações, Felipe traz boas ilustrações, são meus professores de pregação. Mas eu não consegui pensar em nenhuma ilustração sem ser os próprios símbolos do texto. De novo, eu vou repetir. O que estava... Aí eu quero... Para ver se vocês estão me escutando. O que tinha no jantar da Páscoa? Quais eram os 3 elementos? Alguém se habilita aí. Pô, o primeiro elemento. O primeiro elemento era o cordeiro assado. Segundo elemento. Pão sem fermento. Terceiro elemento. Ervas amargas. Beleza. E aí, de novo, o cordeiro assado aponta para quem? Para Cristo. Pães sem fermento aponta para a pressa. Então, aquele povo precisava de pressa. Não haveria tempo para fermentar o pão. E ervas amargas, lembrem do sofrimento que vocês viveram. E aí, eu acabei de dizer que a gente não faz isso hoje. A gente celebra a Páscoa. Óbvio que a gente celebra, porque a gente tem um novo entendimento da Páscoa, que Jesus cumpriu a Páscoa. Mas a gente não faz, de fato, esse jantar. Não sei se alguém já comeu esse jantar aqui na época da Páscoa. A gente não precisa fazer esse jantar. E por que a gente não precisa fazer esse jantar? Vamos ler lá em Mateus 26. Abram a Bíblia de vocês, Mateus 26. A gente vai entender por que a gente não precisa mais desse jantar. A gente celebra a Páscoa, mas a gente não faz esse ritual todo. Aqui vai ser uma leitura mais corrida, não vai ser tão chato não. Então, fique comigo, por favor. Versículo 17, Mateus 26. Todo mundo achou? Alguém não achou? Levanta a mão aí, precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo? Tá, vamos esperar. Mateus 26, 17. É a última Páscoa. Todo mundo achou? Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura que eu vou passar alguns versículos aqui, estejam comigo. Então, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a refeição da Páscoa? Então, Jesus, um judeu, fazia a Páscoa, fazia o ritual da Páscoa. Até esse dia, todos os 33 anos, ele fez as Páscoas, 33 Páscoas. E eles estão aqui nesse momento do ano. Vamos fazer a Páscoa, beleza? Aí ele responde: ide à cidade, certo homem, e o mestre diz, né, diga para certo homem, o mestre diz: o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Então vai rolar a Páscoa. E aí vamos cortar para o versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Então, no meio da Páscoa, tinha lá na mesa cordeiro assado, os pães sem fermento e as ervas amargas. Mas Jesus traz, na última Páscoa, 2 elementos novos, que são o quê? Quais são os 2 elementos novos que são ditos aqui? Pão e vinho, certo? Perceba que o texto não fala se o pão era com ou sem fermento. Pão. E para a nossa aplicação de hoje, vamos imaginar que esse era um pão com fermento. E vinho. Qual é a diferença dos elementos? O que os elementos na Páscoa judaica representavam e o que os elementos da ceia do Senhor representam? O corpo de Cristo e o sangue dele. Então, pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue dele. Mas vamos pensar no símbolo daquele elemento. Então, o pão sem fermento era pressa, a gente precisa fugir, a gente não está bem aqui, tem uma pressão sobre nós, precisamos correr e fugir. E
ervas amargas para a gente lembrar do sofrimento que ocorreu. Já na ceia do Senhor, a gente tem o pão com fermento, ou seja, estamos tranquilos, a gente tem tempo para fazer esse pão com fermento, está tudo tranquilo, está tudo dentro do planejado, não tem pressa nenhuma, tem contas a pagar, está tudo certo. E vinho representa a alegria. Então não mais o sofrimento da erva amarga, a gente tem que lembrar o passado, agora tem a alegria do Senhor conosco, para a gente olhar para frente com esperança. O sacrifício de Jesus na cruz muda os elementos do que a gente faz aqui na igreja. Se não fosse o sacrifício de Jesus, a gente estaria aqui talvez uma vez por mês, ou enfim, só na época da Páscoa, comendo o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Mas hoje a gente come pão e vinho. Jesus mudou esse jantar e Ele quer ensinar para a gente como viver a partir disso. Então, se você acredita na verdade da cruz, você deve viver como quem come pão com fermento e vinho. E não mais pães sem fermento e ervas amargas. Então, eu não sei vocês, mas eu, em toda a minha história e caminhada cristã, muitas vezes vivi com pressa, querendo mais horas do meu dia. Parecia que eu precisava de fazer mais, eu me sentia não suficiente, eu precisava fazer muita coisa para me provar, parecia que eu estava com uma conta pendente. É que vocês não pagam conta ainda, mas é ruim. Mas parecia que estava alguma coisa errada. Eu preciso fazer para então consertar. E aí eu fazia aquilo, eu precisava de mais. Ou eu tinha alguma coisa, sei lá, eu precisava de um Play 4, eu ganhava o Play 4, eu queria o Play 5, porque é o mais, eu preciso de avançar, eu estou sempre com pressa. Ou então, na fase de vocês, eu vivia querendo viver um momento adiante. Na fase de vocês eu queria ter 18, aí eu fiz 18, eu queria ter 20, aí eu fiz 20, eu queria ter 25, agora eu quero ter 18 quando eu tenho 25. Então, pressa do pão sem fermento não combina com quem foi convidado para a ceia do Senhor, com quem participa dessa mesa. O pão é com fermento, a gente está tranquilo. Deus pagou a nossa dívida, não tem nenhuma conta em aberta. Você não precisa fazer algo para ser suficiente. Você não precisa fazer mais e ter mais horas no dia. Deus pagou, Deus morreu na cruz pelo pecado de vocês, e nada que vocês fizerem de errado pode ser suficiente para tirar o sacrifício da cruz. Eu gosto muito de uma frase: pensa aí num pecado horrível, o maior pecado do mundo. Nenhum pecado pode ser tão grande que vai tirar o sangue de Cristo derramado na cruz por aquela pessoa. Então hoje, quem é convidado e quem tem uma aliança com Deus, que tem um relacionamento pessoal com Deus, não pode vir apressado, não pode vir ansioso. E é normal, eu tenho momentos que eu fico ansioso. É normal. Mas você tem que se lembrar diariamente do motivo pelo qual você não precisa ficar. E você recorre à palavra de Deus, à oração, aos seus momentos aqui em comunidade, para ser lembrado que você não precisa de pressa. Está tudo certo. Não precisa de pressa. Deus já pagou o preço por você. Se você viver em comunhão com Ele, viver esse relacionamento, essa aliança com Deus, está tudo certo. Você não precisa ter medo da morte. Você vai morrer, mas você vai para o céu. E no céu você vai ter alegria e comunhão com Deus. Tudo certo. Não há motivo para pressa. E segundo, não há motivo para ficar preso aos sofrimentos do passado. Então não há mais motivo de comer ervas amargas. E eu sei, eu não sei na verdade a maldade que pode já ter acontecido com você. A injustiça, o sofrimento, a maldade do mundo, a aflição. Jesus fala isso para a gente, a aflição, vocês vão sofrer aflições. Mas a ceia do Senhor nos convida a não ver mais presos a isso. O sofrimento, enfim, a maldade que fizeram com você não define você. Você não precisa viver preso com isso. Não quer dizer que você vai esquecer, mas você não vai mais viver preso àquele sentimento, àquele medo. Agora tem um vinho do Senhor. O vinho do Senhor é representar a alegria. E uma alegria profunda, não é simplesmente alguém que está sempre de sorriso no rosto. Não é isso. É uma alegria profunda de alguém que sabe que a sua dívida foi paga. Que Deus morreu por você. Então está tudo bem.
Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos ruins que vão vir, a vida acontece, mas você sabe e você tem uma alegria da salvação. É a alegria da salvação que o Evangelho nos propõe. E hoje eu queria ter um momento com vocês de oração. Porque como eu falei, né? Eu queria ter entendido isso antes. Na fase de vocês, eu me via ansioso, querendo mais, precisava fazer mais, eu precisava me provar, eu preciso passar nessa faculdade, eu preciso ter notas boas, ou eu preciso ser aceito por aqueles amigos no colégio, porque senão, meu Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu andava ansioso. E demorou muito tempo para eu entender que o pão tem fermento. O pão da ceia tem fermento. Não é mais pão sem fermento. Tá tranquilo, Cauê. Tá de boa. Deus pagou o preço pela sua vida. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais estar ansioso. Você não precisa mais de pressa. Em outros momentos eu me peguei em profunda tristeza, pensando nos sofrimentos que já passou comigo. Pensando na pessoa que foi injusta comigo. Pensando naquela vez que uma pessoa falou algo que me machucou. Pensando nas maldades que fizeram diretamente contra mim. E eu ficava remoendo aquilo. Pô, por que aquilo aconteceu comigo? Por que isso, sabe, não faz sentido isso? Por que essa pessoa que diz que me ama fez esse mal comigo? E eu vivia preso a esse sofrimento. Mas, de novo, na ceia do Senhor, não tem mais erva amarga. Agora é vinho da alegria. O vinho da alegria daquele que sabe que Deus morreu por você. E daquele que sabe que nosso Pai, Todo-Poderoso, Justo, vai julgar por toda a maldade que já aconteceu na nossa vida, mas consegue nos curar dessa maldade. E de novo, não é esquecer, mas é você conseguir viver em plena alegria nele. Beleza? Essa é a mensagem de hoje. E eu queria ter um momento de oração com vocês. A banda pode vir já. A gente vai ter 2 momentos, na verdade 2 grupos aqui, né? Quem que se identificou com esse modo ansioso de viver, que você precisa de mais tempo, que você precisa fazer para se provar, que isso te aflige. Não tenha vergonha hoje. Se Deus falou com você, Ele quer te curar disso hoje. Ele quer te curar diariamente, para que você se lembre todo dia que não precisa dessa calma, não precisa dessa pressa. Você está tranquilo. Então, quem se identificou com isso, vai poder vir aqui à minha direita. E as pessoas que estão presas em sofrimentos passados, as pessoas que não conseguem se desvincular daquela maldade que aconteceu, da pessoa que falou mal de você e te magoou, enfim, todas as maldades que possam ter acontecido contra você, as injustiças. Quem não consegue hoje se desvincular disso e se percebe sem alegria, você olha para o espelho e você não se vê alegre, você não entende a alegria da salvação, você entende, beleza, sou salvo, mas e aí? A vida é ruim. Quem está pensando assim precisa receber da alegria do Senhor. E eu creio que o Senhor vai te dar a alegria hoje e diariamente vai te lembrar dos motivos pelos quais você precisa ser alegre. E aí a gente vai ter esse momento de oração, o pessoal aqui à minha esquerda. Beleza? Podemos cantar. Sintam-se à vontade. Esse é o momento de vocês com Deus. Belo dia